Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Dia D. E hoje nós temos um assunto muito interessante, o qual Deus tem falado muito ao meu coração já tem muito tempo. E eu estava postergando ministrar essa palavra, até que eu senti fortemente no meu coração que esse é o tempo, né? É chegado o tempo de se falar desse assunto, porque é de suma importância para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa geração. Amém? Então, antes de mais nada, eu gostaria que nós estivéssemos orando e colocando nossas vidas diante do Senhor, colocando este momento diante do Senhor, que você possa fechar os seus olhos agora e juntos nós possamos realmente pedir que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer porque nós estamos aqui juntos para receber da Tua Palavra, para sermos ministrados. E nós sabemos, ó Deus, que neste momento muitas coisas podem tentar tirar o nosso foco, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que Teu Espírito Santo agora nos faça apenas, Senhor, estar conectados à Tua Palavra neste momento, Senhor. Pai, pedimos que não haja distração, não haja nada, Senhor, que venha tirar o nosso foco de ouvir e entender a Tua Palavra, que é tão importante para o nosso crescimento, é o nosso alimento espiritual. Por isso, Senhor, eu coloco a vida de cada um que está conosco agora assistindo, que o Senhor possa ir de encontro agora. Pai, se houver corações tristes, se houver corações preocupados, que o Senhor possa agora acalmar, para que eles possam ouvir tão somente a Sua voz, Senhor. É o que eu oro a Ti neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos? E o tema de hoje, do dia D de hoje, se chama Legado. O que você está deixando para a sua geração? E é um tema muito forte, se você parar para pensar nisso, né? E é algo que a gente quase não pensa. É algo que a gente quase não traz à nossa mente para pensarmos, para refletirmos, né? Acabamos vivendo o nosso dia a dia como um dia após o outro, mas esquecendo que a gente precisa pensar no amanhã também, né? E uma coisa muito importante é que as nossas escolhas, elas definem o nosso legado. Então, o que é legado? É aquilo que você vai deixar de herança para a próxima geração. E o que Deus tem falado muito comigo é que esse legado ele tem duas vertentes. Tem o legado da sua linhagem de sangue, ou seja, seus filhos realmente, os filhos que nascerão de você, do seu casamento. E também tem a linhagem espiritual, seus filhos espirituais. Aí você pode pensar assim, mas como assim filho espiritual? Eu não sou pastor, não sou apóstolo, não sou evangelista, eu não tenho filho espiritual. Você saiba que todas as vezes que você conduz alguém ao Evangelho, você é usado como um instrumento de bênção para levar alguém a conhecer Jesus, e essa pessoa aceita Jesus, essa pessoa se torna um filho seu. É um filho seu na fé. E é mais do que a sua obrigação conduzir essa pessoa no caminho do Senhor até que ela se sinta firme para continuar o caminho sozinho. Então pense nisso. Você tem filhos espirituais, você pode gerar filhos espirituais, e isso é muito importante. Então as suas escolhas hoje, elas vão definir o seu legado. Então quais são as escolhas que você tem tido hoje? Quais são as escolhas que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje para garantir o teu legado? Baseado nisso, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 13. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem que todos nós conhecemos, mas que Deus trouxe ao meu coração como um exemplo dessa questão das escolhas e o que isso pode acarretar para o nosso legado, amém? Diz assim em Gênesis 13: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos.
E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os pastores e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Aqui nós temos a história de Abrão e de Ló, né? Abrão todos nós conhecemos, depois o Senhor muda o nome dele para Abraão. E nós sabemos que o Senhor tinha uma promessa para Abraão, né? No caso aqui ainda Abrão. E quando o Senhor o chamou, falou: sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele levou Ló. E chegou um determinado momento onde as riquezas dos dois, principalmente a riqueza era muito medida pelos gados, né, pelas ovelhas, enfim, eram tão grandes que já não tinha espaço para os dois habitarem juntos. Ou seja, não tinha pasto suficiente para os dois rebanhos, os servos estavam brigando entre si, enfim, estava virando aquela bagunça. E aí Abrão pegou e falou para Ló: olha, meu sobrinho, já que nós não podemos brigar, nós somos sangue do mesmo sangue, nós somos irmãos. Então vamos fazer o seguinte: a terra é grande, a terra é ampla. Escolhe então para o lado que você vai, que você escolher num lado, eu vou ao lado oposto. Então se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, o que acontece? Ló, ele enxerga aquele lugar todo e vê a campina que dava para o Jordão. E ali era um lugar muito bonito, muito pastoso, tinha tudo uma riqueza muito linda, né? Uma paisagem muito linda, e até é comparado na palavra do Senhor como o jardim do Senhor. E aí Ló escolhe esse lugar. Só que mal Ló sabia que essa escolha dele o levaria para um caminho muito ruim, que seria até Sodoma e Gomorra. Então, aqui a gente já vê um primeiro ponto que é necessário nós entendermos nas nossas vidas. Nunca tome uma escolha diante do que os seus olhos estão enxergando, mas sim, tome uma escolha, tome uma decisão conforme o que Deus te direcionar. Sabe por que eu digo isso? Porque logo em seguida que Ló escolhe ir para a campina, ele sai, se aparta da presença do tio dele, Abrão. O Senhor fala com Abrão. Você nota que o Senhor diz assim, ó, disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele. Significa que Deus não falou com Abrão para dar a promessa correta para Abrão enquanto Ló estava junto. E o que a gente entende com isso? Diante das nossas escolhas, Deus pode ou não nos dar a direção correta. Por que eu estou falando isso? Às vezes você escolheu uma direção errada. E no que você escolheu a direção errada, como é que Deus vai te abençoar nessa direção errada? Entende? A gente vê que desde o começo do capítulo, Abrão já buscava o Senhor. Então ele já ofertava ao Senhor, ele já buscava o Senhor para entender qual era a vontade do Senhor para ele. Ló não fez isso. Você pode ver que Ló não perguntou ao Senhor: Senhor, e aí? Que lado que eu escolho? Para que lado eu vou? Para que lado eu tenho que ir, Senhor? Não, ele não fez isso. Ele simplesmente foi para aquilo que os olhos dele estavam vendo. Então ele fez uma escolha baseada naquilo que ele estava enxergando.
E isso o levou para um caminho ruim. Abrão ficou com o lado do Canaã, que é uma região muito montanhosa, que eu já vi um estudo uma vez falando que aos olhos humanos era impossível alguém prosperar numa região montanhosa, porque como é que você vai pastar, né, o seu gado, o seu rebanho nas montanhas? Não tem como. Mas Abraão ali esteve, o Senhor o prosperou, porque o Senhor trabalha dessa forma. Não são acima das nossas escolhas baseadas no nosso olhar humano, é baseado no olhar de Deus. Então é necessário que nós tenhamos as nossas escolhas baseadas no Senhor. Então, eu queria falar um pouco sobre a escolha de Ló. Ló escolheu ir para a campina linda de Jordão, que o levou até Sodoma e Gomorra. E nós sabemos o que aconteceu, né, com a história de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que eram muito pecaminosas, tinham muitos pecados. E pecados assim terríveis, pecados de imoralidade sexual, pecados de blasfêmias, pecados de idolatria, eram pecados terríveis. E Ló foi para lá, levando sua família. E é aí onde eu quero chegar. Nossas escolhas, elas não afetam somente a nós, mas afetará a nossa geração, os nossos filhos. Você que está me assistindo, que ainda não é casado, você ainda tem uma chance de fazer as escolhas corretas hoje para que a sua geração seja abençoada. Se você já é casado, já tem filhos, você hoje pode tomar uma decisão de mudar a sua direção e pedir que o Senhor te abençoe e te ensine para que a partir de agora os seus filhos sejam abençoados. É uma questão de escolha. Então Ló escolheu esse caminho e levou sua família para a perdição, levou a sua família para o pecado, para habitarem no pecado. E aí quando você vai lendo a história de Ló, a gente aprende, né, e vê que o Senhor, ele quis mandar destruir Sodoma e Gomorra. Na verdade, ele mandou destruir Sodoma e Gomorra. E Abrão até intercede em prol do seu sobrinho. E por causa o Senhor manda um anjo lá, 2 anjos aliás, para tentar salvar Ló e sua família. E aí, quando estão lá, os anjos falam, olha, foge, vai, não olhem para trás. Aí eles vão fugir. Quando eles estão fugindo, o Senhor começa a mandar fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra. E ali já começa muitas coisas ruins na vida de Ló. Por quê? No meio disso, a ordem do Senhor foi, não olhem para trás. Vai começar a destruição, então não olhe, vai para frente, vai embora. Aí o que acontece? A mulher de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal, ela morre. Então ali o Senhor já começou a dizimar a geração de Ló. Porque Ló, ele não teve filho homem. Então a gente aprende que quem leva a geração para frente do seu nome, do seu sobrenome, é o homem, é o filho homem. Então, você pode perceber que quando existe um casamento, antigamente, né, hoje em dia o homem pode mudar o nome para o sobrenome da mulher, mas antigamente era sempre ao contrário. A mulher que tinha que mudar o sobrenome dela para colocar o sobrenome do homem. E assim levar a geração do nome do homem, né? Então Ló não teve um filho homem que levasse o seu nome para frente. Aí ali ele já perdeu a chance, porque a sua esposa foi morta. Porque ela olhou para trás. E não foi só culpa da mulher. Quem levou a mulher para esse caminho foi Ló, a escolha de Ló. Então, Ló foge, a esposa morre, e ele foge com as 2 filhas. Ele tinha 2 filhas mulheres, né? 2 filhas. E aí, eles fogem. E o que acontece? Quando eles estão fugindo, eles estão numa caverna, Ló está dormindo, e aí suas filhas têm a brilhante ideia. A mais velha vira para a mais nova e diz, olha, o nosso pai já é velho e não teve nenhum filho homem que pudesse levar o seu nome. Então vamos fazer o seguinte, vamos nós dar para o nosso pai o herdeiro que ele precisa? Então vamos fazer o seguinte, vamos embebedar nosso pai e nós vamos nos deitar com o nosso pai. Ou seja, as filhas de Ló tiveram relação sexual com o próprio pai, uma relação incestuosa. E aí acontece que as 2 filhas têm relação com ele, uma numa noite, no outro dia a filha mais nova vai e tem relação com o pai, elas embebedam o pai para que tenham essa relação com ele, e as 2 filhas ficam grávidas. E cada uma dá à luz a um filho homem, cada uma.
De um tem o filho que se chama Moabe, e a da mais nova foi o filho chamado Amon. E desses dois filhos nasceram as duas nações mais idólatras que existem, os Moabitas e os Amonitas. Então você entende que por causa de uma escolha de Ló fez uma escolha errada, baseada no que ele estava enxergando e não no que ele estava pedindo a Deus. E isso trouxe consequências à geração de Ló. Trouxe consequências à sua geração de filhos, a geração sanguínea dele. Agora, olhando para Abraão, nós vemos Abraão que sempre buscou o Senhor, sempre pediu direção ao Senhor. E de Abraão, o Senhor dá uma promessa que ele seria pai de nações, que se ele pudesse contar a areia do deserto, assim seria a nação dele. Então até o Senhor diz, se alguém puder contar o número do pó da terra, assim será o número da sua geração, então você saberá o quanto vai ser sua geração. Será que é possível contar o pó da terra? Não tem. Porque nós entendemos que todos somos geração de Abraão. E de Abraão veio Isaac, um filho que amou seu pai, um filho que respeitou seu pai, que estava sempre ao lado do seu pai, que aprendeu a essência de quem é o Deus verdadeiro. E aí de Isaac veio Jacó. E Jacó, quem conhece, sabe da história, Jacó depois é mudado o nome de Jacó, o Senhor Deus muda o nome de Jacó para Israel, que é a nação de Israel. Então vocês entendem como uma escolha faz com que a sua geração viva algo sobrenatural na presença de Deus. Então qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a escolha que você tem feito hoje para que amanhã a sua geração, tanto sanguínea quanto espiritual, seja alcançado pela bênção? Lá em Deuteronômio, capítulo 11, diz assim, capítulo 11, versículo 26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. O Senhor todos os dias coloca diante de nós a bênção e a maldição. Eu sei que nós já tivemos uma palavra aqui que fala sobre escolhas. E o tema da palavra, se eu não me engano, foi Você Decide. Vamos deixar o link aqui para que você possa assistir. Então você entenda que essas escolhas não atingem somente você, mas a toda a sua geração. Toda a sua geração. Você que está me assistindo precisa entender que as suas escolhas afetam diretamente a sua geração. E às vezes a gente não para pensar nisso. Você não tem pensado nisso. Você tem pensado somente no teu hoje, naquilo que você está vivendo hoje. Você pensa assim, não, o que vale é hoje, ou amanhã a Deus pertence. Com certeza amanhã o Deus pertence, mas o nosso amanhã depende do nosso hoje. Por mais que pertença a Deus, quais são as escolhas que você está fazendo hoje para que o amanhã de Deus seja o melhor na sua vida? Porque acima de todas as coisas, Deus respeita o teu livre-arbítrio. Deus respeita aquilo que você tem planejado para a sua vida. Agora, diante de todas essas escolhas que você tem feito, você tem pedido a Deus para que Ele te direcione? Qual é o legado que você está deixando para a sua geração? Qual é o legado que você está deixando para a sua vida? Fique sabendo que tudo aquilo que você faz hoje realmente traz consequências muito grandes para uma geração. Nós temos visto muitos filhos sofrendo diante das escolhas de seus pais. Nós temos visto tantos problemas que têm acontecido, traumas que filhos carregam por causa das escolhas de seus pais. Mas nós hoje podemos dizer, na minha geração, a história vai ser diferente. Porque Deus nos dá essa capacidade, queridos. Não importa o que você viveu até hoje. Como eu disse, muitos carregam marcas por causa da sua infância, por causa dos seus pais, mas você pode mudar isso hoje, você pode cortar isso hoje e dizer, na minha geração, os meus filhos viverão algo diferente. Não vão viver desse jeito, vão viver a bênção do Senhor,
Porque a partir de mim eu quebro essa maldição e viverei na bênção do Senhor, porque você tem essa decisão em suas mãos. Você pode escolher hoje fazer isso. Por isso eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos e orasse comigo agora, e declarando que na sua vida a história vai ser diferente. A sua geração será uma geração abençoada. Seus filhos sanguíneos serão filhos abençoados, receberão a bênção do Senhor, receberão a herança da bênção do Senhor através da sua escolha hoje. Também declare que os seus filhos espirituais, aqueles que vão nascer do evangelho que você estará pregando com a sua vida, também serão abençoados, porque um fruto bom gera fruto bom. Então feche seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Teu altar nesta hora. E queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua presença, ela é boa. Porque a Tua presença, Senhor, ela nos ensina. E aqui nós estamos falando hoje, Senhor, sobre legado. O que nós estamos deixando para a nossa geração. Qual que é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Quais são os legados que nós estamos deixando para os nossos filhos espirituais? E nesta hora, Senhor, nós queremos Te pedir perdão se muitas vezes, ó Deus, nós tomamos decisões baseadas no que os nossos olhos estão enxergando. Senhor, Tua palavra declara que os nossos olhos nos enganam, o nosso coração nos engana, o coração do homem é enganoso. Por isso, ó Pai, que nós não venhamos a enxergar situações com os nossos olhos, com a aparência, mas sim, ó Deus, com os olhos espirituais, que são aqueles que não nos deixam, Senhor, ser enganados, que não nos deixam, Senhor, ser, ó Pai, totalmente tomar decisões erradas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, guia-nos, ó Pai, pelo caminho que o Senhor quer que nós sigamos. Pai, nós não queremos ser como Ló. Ló, Senhor, destruiu a geração dele, Senhor, por uma escolha errada. E uma escolha errada foi levando a tomar outra escolha errada. E isso fez com que ele acabasse com a própria geração dele. Dele viesse nações idólatras. Nações, Senhor, que têm tantos problemas. Mas também vemos, Senhor, Abrão, que esteve, Senhor, sempre buscando a direção do Senhor. Buscando, ó Pai, aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Dele nasceu Isaac e veio Jacó, Senhor, que é Israel. Pai, Abraão é conhecido como o pai das nações. E quando nós falamos sobre o Senhor, é falado muito sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha só que maravilha. Isso porque, Senhor, a escolha de Abraão foi Te obedecer. E isso gerou, ó Pai, uma herança espiritual para os Seus filhos, Senhor, para os Seus netos, para todos aqueles que vieram após ele. E hoje nós somos considerados filhos de Abraão também. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam conectados em receber a Tua direção para as nossas vidas, Pai. Nós decidimos hoje, em nome de Jesus, seguir a Tua vontade. Nós decidimos hoje mudar o percurso das nossas vidas, mudar, Senhor, as nossas escolhas para vivermos o que o Senhor tem para nós. Por isso, molda-nos, muda-nos durante esse tempo. Que possamos entender, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem a realizar em nós e através de nós, ó Pai. É em Teu nome que nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus possa ministrar o teu coração com esta palavra e que você possa entender que o poder de deixar uma herança, um legado abençoado está nas Tuas mãos, nas Tuas escolhas hoje. Escolha, pois, a bênção do Senhor, para que a Tua geração receba essa bênção todos os dias. Amém? Que você possa compartilhar essa palavra com aqueles que não puderam estar aqui com você assistindo. Que você mande aí pelo seu WhatsApp, pelas suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Pode mandar. Também essa palavra estará disponível nos nossos podcasts. Está disponível no Spotify, na Apple, no Google. Então você pode estar ouvindo essa palavra, mandar para alguém também, para que as gerações sejam abençoadas no nome de Jesus. Também se inscreva no nosso canal aqui no Projeto ID, ative o sininho de notificação para que você receba todas as notificações de vídeos novos aqui no nosso canal, porque toda semana nós temos vídeos novos aqui que vão abençoar grandemente a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, continuemos aí em oração para que em breve possamos retornar aos nossos cultos presenciais. Amém? Que Deus te abençoe
abençoe em nome de Jesus e que a sua geração também seja alcançada pela bênção de Deus.